meus amigos, minhas amigas. Para todos nós. Que Deus, o Senhor da vida, abençoe o coração de cada um dos que aqui estamos nesta manhã, que ela nos seja muito proveitosa em termos de reflexões espirituais, que a inspiração de nossos benfeitores encontre os canais de nossa mente abertos e receptivos para recolhermos essas bênçãos e essas luzes do alto. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo carinho que temos recebido aqui na região, pelos abraços fraternos, esperando poder retribuir esse carinho, essa generosidade com esses recursos do Evangelho que a nós próprios nos tem amparado tanto na caminhada redentora da vida. Então, que o Mestre abençoe a nossa manhã e que daqui saiamos ainda mais inspirados e dispostos à vida e à vivência diária com Ele. Nosso tema proposto para esta manhã de reflexões gira em torno exatamente dessa reflexão que nos compete fazer a cada um diariamente sobre a posição em que nos colocamos, em que nos encontramos perante o Evangelho de Jesus. Aceitar o convite do Mestre é o início, na verdade, de um longo processo. Mesmo antes do aceite, já vinha operando Cristo e os seus mensageiros por nós, sem que o soubéssemos. Já vinha nos provendo com muitos recursos, com muito auxílio, com muito amparo, para que gradualmente nossa mente, nosso coração, pudessem ir se voltando para as coisas transcendentes da vida, para as coisas mais fundamentais que nos trazem de volta à matéria. E é claro que quando surge então essa brecha, uma receptividade, uma abertura em nós, investe ainda mais profusamente o alto para que possamos, enfim, despertar. Despertar da condição de sono espiritual, da condição de ignorância quanto a nós mesmos, quanto ao nosso destino, para, enfim, passarmos a vislumbrar o roteiro que nos está proposto, a meta que nos espera a todos, se cumprimos a parte que nos cabe, que é avançar, caminhar pela senda dos passos que Jesus deixou gravados na história e para o mundo. E a nossa reflexão em torno disso, portanto, o ser perante o Evangelho, nas várias gradações, nas várias condições nas quais nos colocamos perante o Evangelho, nós nos basearemos num texto, um conjunto de falas, melhor dizendo, do apóstolo Paulo. Ele que foi aquela mente poderosa, aquele coração sublimado, que conseguiu alcançar horizontes muito amplos, muito abrangentes, quanto ao legado deixado por Jesus, quanto ao Evangelho do Mestre. Sua mente pôde planar voos bem altos, amparada, é claro, pela inspiração sublime do próprio Mestre, bem como daquele que foi designado para ser o braço direito de Jesus junto ao apóstolo encarnado, Estevão, aquele que fora outrora sua vítima, aquele do qual ele fora algoz, mas que era agora um grande amigo. Eles estabelecem essa parceria, um encarnado, outro desencarnado, que tantos frutos deixou para nós, os pósteros, os que viemos depois. As epístolas, as cartas que o apóstolo nos deixou, diz Emmanuel no livro Paulo Estevão, tinham sua fonte de origem nas próprias esferas do Cristo, sendo naturalmente intermediada essa inspiração pelos demais espíritos, em especial por Estevão, que atuava junto à mediunidade inspirada do grande apóstolo, que conseguiu divisar horizontes muito avançados no porvir, entendendo toda a jornada que a partir do Evangelho se propunha para nós, as criaturas humanas. E então, na sua primeira carta aos Coríntios, que é a que utilizaremos hoje, ele vai apresentar-nos alguns conceitos muito interessantes dessas posições da criatura diante do Evangelho. Posições, digamos, gradativas, desde um extremo de indiferença
de ignorância quase que total quanto ao Evangelho e as coisas transcendentes da vida, até aquela posição que é para nós a meta, em que o Evangelho já seja o norteador de toda a nossa existência, de todo o nosso modo de ser. Então, é essa jornada que estamos a percorrer. A jornada da evolução do espírito, no fundo, ela parte da condição de simples ignorantes, na qual somos criados, removendo véus, deixando para trás os limites, a estreiteza da ignorância, avançando para uma vivência cada vez mais conforme à lei divina, que para nós está plenamente expressa no Evangelho. Essa é a jornada de todos os seres que aqui estamos labutando o nosso processo de educação. Jornada essa que está simbolizada, por exemplo, lá no livro de Êxodo, aquela jornada de libertação da escravidão no Egito em direção à terra da promissão, não é outra referência, senão a referência da evolução dos seres, em que o Egito representa a estreiteza de uma vida materializada, de uma vida condicionada aos estreitos limites da matéria. Por isso, a expressão para Egito no hebraico, Mitzrayim, significa estreiteza, limitação, vida material, escravidão aos sentidos e às paixões. Inicia-se, então, um processo de libertação, do qual Moisés é um primeiro condutor, sendo depois seguido por Jesus, depois pelo Consolador. Mas é a jornada pelo deserto, pelas agruras da vida, pelas lutas, as vicissitudes da experiência material, principalmente pelo deserto de nós mesmos, em busca da terra da promissão, que já entendemos não será um lugar geográfico. A terra da promissão será um estado de espírito. A terra da promissão, conforme o próprio Gamaliel diz a Saulo, após a sua conversão, a terra da promissão, meu filho, é o Evangelho de Jesus. Alcançar a terra da promissão é fazer com que a nossa vida seja a presença viva do Evangelho de Jesus, seja a expressão viva do Evangelho de Jesus. Isso é a terra da promissão, essa é a jornada em que estamos inseridos. Mas existem marcos, digamos, existem etapas do processo, desde um extremo de absoluta indiferença em relação a isso, até o outro extremo, ao alvo que perseguimos, como diria Paulo, que é a perfeita integração ao Evangelho. Então, quando a gente vai elaborando esses estudos quanto ao Evangelho e analisando-nos perante ele, a gente vai trabalhando alguns arquétipos. Alguns arquétipos muito conhecidos, por exemplo, serão o arquétipo da multidão, o arquétipo do discípulo, o arquétipo do apóstolo, cada um deles representando já um estado de compreensão e de vivência do Evangelho. Antes desses, antes da multidão, por exemplo, teríamos aqueles que se colocam ainda na posição ou de indiferença ou mesmo de adversários da mensagem luminosa de Jesus. É um extremo oposto. No entanto, avançando um pouco mais, a criatura já começa a se interessar pelo Evangelho, pela figura de Jesus. Embora, a princípio, esse interesse não seja um interesse tão profundo, seja mais superficial. Um interesse que vai até onde nos convém. Geralmente, essa é a postura da multidão perante o Evangelho. Enquanto era cura, enquanto era satisfação imediata dos problemas, das demandas materiais, estávamos com Jesus. Em surgindo no horizonte a crucificação, o sacrifício, a debandada. Muitas vezes é essa ainda a nossa condição. O Evangelho até os limites, as fronteiras da conveniência. Quando ele passa a pedir de nós algumas mudanças mais viscerais, algumas renúncias mais capitais, a gente recua, a gente hesita. É o arquétipo da multidão que ainda vive em nós, talvez já mesclado um pouco com o arquétipo seguinte, que é o do discípulo. Qual a grande diferença entre o discípulo e a multidão? O discípulo é aquele que começa a individualizar-se, de fato, no sentido de responsabilidade, de tomada de consciência. Ele não mais simplesmente segue o modelo de massa, ele não mais simplesmente faz o que todos fazem, ele começa a agir com mais consciência. Não simplesmente arrastado pelos interesses, arrastado pelas buscas efêmeras, ele começa, muitas vezes, a fazer um caminho inverso da multidão, onde a multidão vai
às vezes ele está vindo no sentido contrário. Por isso ele começa a enfrentar resistências, incompreensões. Porque onde todos consideram absolutamente natural a vingança ou a retribuição da ofensa pela ofensa, ele começa, de repente, a falar em indulgência, em perdão, em esquecimento do mal, e isso a multidão, muitas vezes, ainda não compreenderá. Ela busca Jesus, mas o busca ainda como um mestre que a sirva nas questões do mundo, nas suas demandas transitórias, mas não como um mestre que a transforme para a vida imortal, para a vida eterna. Então, o discípulo ele começa a descolar-se da multidão sem ter para com ela desprezo. Pelo contrário, saindo de lá, ele sabe que o chamado de Jesus é agora servi-la, exemplificando uma vida nova, novos caminhos, novos horizontes mentais. Então, muitas vezes, nos encontramos nesse limiar de transição entre a postura de multidão e a postura de discípulos. Em nós falam ainda alto os velhos hábitos da multidão, do impulso, da falta de reflexão, dos apegos materiais, mas também já começa a ecoar em nós o chamado do alto, o chamado à renúncia, ao sacrifício, à humildade. Então, essas vozes em nós estabelecem aquele conflito que Jesus disse trazer. Não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. Em nós dividem-se essas duas posturas, o velho e o novo, né? O vinho velho, o vinho novo, a veste usada, a veste nova que é preciso colocarmos. Então, a gente vai encontrando-se mais ou menos nesses meios termos. E o discípulo, trabalhado pelo tempo, experimentado pelas lutas, forjado pelas dificuldades, ele vai gradualmente convertendo-se em apóstolo. Então, o discípulo trabalhado converte-se no apóstolo, em que a vida do Cristo, a lição do Cristo se faz mais viva nele próprio. Apóstolo é o enviado, né, do grego, aquele que onde passa já transmite mais vivamente o legado do mestre. Já é reconhecido como alguém que reflete mais limpidamente a grandeza do Cristo. É aquele que um dia poderá dizer: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, são arquétipos, é a jornada do ser, desde a indiferença até a configuração um dia como apóstolo, em que o Cristo nele se reflete. Mas aqui, Paulo, ele vai trazer outros arquétipos, porque são, em verdade, divisões didáticas, para entendermos, cada um de nós, em que posição nos encontramos. Se ainda estamos com o pé mais na condição de multidão, se já estamos avançando, de fato, a condição de discipulado real, de compromisso efetivo de mudança. São divisões didáticas que nos auxiliam a nos analisar perante o Evangelho. E como são divisões didáticas, é possível propor diferentes divisões, como faz Kardec, por exemplo, os espíritos, no que diz respeito à hierarquia espiritual, ou à escala espírita, assim como ele define. Ele diz, olha, essa é uma divisão didática, a gente pode pensar outras divisões, mas os espíritos aqui nos trouxeram essas, e ele vai apresentando as ordens e as classes, desde os espíritos mais apegados à matéria até a condição de espíritos puros, para que a gente veja, a partir das características lá elencadas pelos espíritos, mais ou menos em que ponto estamos. E é importante sabermos em que ponto estamos para vislumbrarmos com mais clareza o ponto a chegar. De onde viemos, quais foram os avanços já feitos e quais os avanços ainda a fazer. Né? Eu me lembro de um amigo, querido professor Otacílio Rangel, que ele dizia sempre, na caminhada da vida, a gente precisa ter duas referências. Precisamos ter muito cuidado na comparação com os outros, porque, em geral, essa é uma comparação que nos desvia dos nossos propósitos. Né? A gente fica comparando com o trabalho daquele outro, que foi um grande tarefeiro, etc. Essa comparação, geralmente, ela gira em torno de aspectos de vaidade, de orgulho. Ela não nos edifica, de fato. Agora, a comparação que é precisa, necessária a ser feita, é aquela comparação de nós para conosco mesmos, ontem, e de nós em relação ao Cristo, que é a referência. Então, se eu identifico onde eu estou, eu consigo comparar-me, então, na minha condição atual com o que eu era um ano atrás, há 10 anos atrás, mas eu também consigo comparar-me em relação ao Cristo quando me compete ainda aperfeiçoamento, melhoria. Então, a referência, que é Jesus, e o meu eu de ontem,
de um ano atrás, de 10 anos atrás, para que eu veja se de fato algum avanço está existindo. Né? Uma outra amiga até dizia, uma das piores coisas que tem quando a gente revê uma pessoa há muito tempo é ouvir, você não mudou nada. Que aí você, do ponto de vista físico, talvez possa até ser um elogio, mas do ponto de vista espiritual, dá até tristeza. Né? Como assim, não melhorei nem um pouquinho, não deu para perceber nenhum ajustezinho assim? Então, a gente tem que ter essa visão, essa análise de nós mesmos, para ver se estamos progredindo. Essas divisões didáticas, portanto, elas nos ajudam a nos identificarmos. E Paulo vai propor aqui 3 arquétipos, diferentemente dos 4 que nós mencionamos lá, da indiferença ao apóstolo, aqui serão 3. Na sua primeira epístola aos Coríntios, essa que é uma carta extremamente rica, costumo dizer que é uma das cartas de Paulo mais pertinentes para a nossa atualidade, todas o são, obviamente, mas a carta aos Coríntios, acho que ela fala muito ao mundo moderno, pelas próprias características da comunidade de Corinto. Foi uma comunidade pela qual o apóstolo teve profundo carinho, muito amor por aquela comunidade, era de se esperar, porque ali haviam nascido Gesiel e Abigail, então ele já trazia um carinho por aquela cidade antes de conhecê-la. Mas ali ele vive momentos muito caros ao seu coração, ele conhece pela primeira vez a cidade depois de uma das maiores decepções da sua vida, quando ele passa por Atenas e entra em contato com a frieza da inteligência destituída de sentimento e de humildade, não consegue fundar uma comunidade sequer em Atenas, capital da sabedoria e das luzes do mundo, mostrou-se completamente fechado ao Evangelho de Jesus. E aí, para consolar o seu coração, né, o Cristo envia Timóteo, que o busca lá e fala, vamos para Corinto, Áquila e Prisca estão lá. Então, ele teve a grata alegria também de rever esses amigos tão diletos do pretérito, e ali ele formou muitas amizades, e para essa carta, para essa comunidade, ele envia essa carta, que tem conceitos, que tem mensagens e reflexões de uma beleza, de uma profundidade impressionantes. É nessa carta, inclusive, que nós teremos, talvez, um dos mais belos textos, se não o mais belo texto já produzido acerca do amor divino. Primeira carta de Paulo, capítulo 13, o hino à caridade ou o hino ao amor, um dos textos, sem sombra de dúvidas, mais inspirados já produzidos na história da humanidade. E Corinto tinha uma característica de ser uma cidade muito cosmopolita, né? Pela sua posição, ela ficava meio que no meio do caminho entre o Oriente e Roma, então ela era um entroncamento comercial, geográfico, de uma importância muito significativa. Era uma cidade, portanto, muito cosmopolita, pessoas de várias partes, de várias culturas ali estavam. Ali era uma cidade de muito esmero, de muita riqueza, de muita opulência, ruas de mármore, etc. E, portanto, também uma cidade onde se cultuava muito os prazeres do mundo. O hedonismo, que, de certo modo, reflete algumas das características dos nossos tempos modernos, ainda de muito hedonismo, né, de muito culto aos deuses falsos, né, do poder, do prazer e etc. E muitos desses corações exauridos daquela vivência puramente material encontravam ali no Cristo e na comunidade que se formava em Corinto a proposta de uma nova vida. Aquilo que tentavam saciar, satisfazer nas buscas hedonistas do mundo, só conseguiam, de fato, encontrar saciedade quando começavam a entrar em contato com Jesus. Por isso, muitos desses corações vincularam-se à igreja de Corinto. Então, era uma igreja que tinha uma característica de ser muito diversa nas suas expressões. Tínhamos oriundos do paganismo, tínhamos oriundos do judaísmo, tínhamos consciências já mais amadurecidas, consciências mais no intermediário, digamos assim, no momento intermediário, consciências que estavam iniciando o seu contato com o Evangelho de Jesus. Então, existia essa diversidade, e o apóstolo ele vai tentando tratar essas questões na carta. Os desafios que daí surgiam dessa convivência entre consciências tão heterogêneas. Então, na comunidade de Corinto, a gente vai ver problemas de divisões, por exemplo, lá se formavam os partidos, partido de Paulo, partido de Apolo, partido de Pedro,
partido do Cristo. Então, uns diziam-se de Paulo, outros diziam-se de Apolo, outros diziam-se de Pedro. E aí Paulo escreve: mas o que vocês estão fazendo essas divisões? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Porque essas divisões, esses personalismos humanos. Então, existiam uma série de desafios de convivência. Quando a gente lê a carta aos Coríntios, a gente percebe a pertinência dela para os nossos desafios modernos. Por exemplo, no âmbito do nosso movimento. As personalidades, as dissidências, né? Aquilo que excede o debate sadio das ideias e passa a se tornar dissensões, e uma série de outras coisas. O apego a fórmulas exteriores, o apego excessivo a aspectos exteriores de culto, a dificuldade de renovação de velhos hábitos, de velhos vícios que trazíamos, mas que à luz do Cristo precisam ser renovados. Então, desafios muito atuais para todos nós. Por isso, a importância do estudo de uma carta como essa, à luz do Espiritismo. Porque, embora escrita há 2000 anos, cerca de 2000 anos, para a comunidade lá de Corinto, que vivia as suas questões, isso, na verdade, traz para nós considerações acerca das questões dos espíritos em todos os tempos, nas suas diferentes condições de maturidade espiritual. E aí, um dos conceitos, dentre tantos que Paulo vai trabalhar nessa epístola, é o dessas condições, o dessas gradações do ser perante o Evangelho, perante a mensagem de Jesus. E ele vai trazer basicamente 3 termos para nós. O primeiro que ele apresenta no capítulo 2 da epístola, no versículo 14, em que ele chama os indivíduos, alguns indivíduos, de os naturais. No grego, psíquicos, né, que é a mesma palavra que dá origem à mente, psicologia, psique, etc. Psíquicos, ele denomina alguns indivíduos como sendo os naturais. E ele diz assim, acerca dos naturais, que eles não conseguem compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura. Porque as coisas do Espírito de Deus, essas coisas mais espirituais, só podem ser discernidas espiritualmente. Assim ele define os naturais. Já iremos falar sobre eles, sobre qual é esse primeiro arquétipo que ele apresenta. E depois, no capítulo seguinte, o capítulo 3, especialmente dos versículos de 1 a 3, ele traz os outros 2 conceitos: os carnais e os espirituais. Sarkinos seriam os carnais e pneumatikos, que seriam os espirituais, na definição dele, ali no grego. E ele diz assim, a respeito desses outros 2 tipos: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, ou com alimento sólido em alguns outros momentos, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Segundo, né, o modelo dos homens, daquilo que ainda vigora entre os homens, entre as criaturas humanas. Então, aqui estão os conceitos que ele apresenta. Agora, vamos tentar destrinchar cada um deles, analisando-lhes as características, a característica daquele aqui denominado por Paulo como natural, a característica daqueles denominados ainda como carnais, a característica daqueles já denominados como espirituais. Creio que a gente já conseguiu ver mais ou menos aqui uma gradação. Os espirituais seriam aqueles já mais transformados, mais renovados, mais maduros perante a mensagem do Evangelho. Os carnais, veremos aqueles que já estão informados, que já receberam o contato da mensagem, mas que ainda têm resistência nos passos fundamentais da transformação. E os naturais seria o primeiro arquétipo, aí, a primeira condição daqueles que ainda sequer despertaram para essas reflexões mais profundas quanto ao Evangelho, quanto à transcendência da vida, quanto à própria essência de si mesmos. Então, a gente já começa a perceber uma gradação: os naturais, os carnais e os espirituais, e uma jornada de construção de cada um de nós para nos configurarmos depois
como esses espirituais, como aqueles indivíduos nos quais a vida do espírito realmente passa a sobrepujar a matéria. Para nós, espíritas, esses são conceitos, de certo modo, já conhecidos, porque Kardec trabalha mais ou menos nos mesmos termos. A proposta que o Espiritismo vai trazendo é de que, cada vez mais em nós, a vida espiritual sobrepuje, se imponha sobre a vida material. Cada vez mais o espírito se desprenda dos laços ainda tão tenazes da matéria, para que desabroche, para que engrandeça-se, para que desenvolva-se em termos das suas possibilidades, potencialidades espirituais. Então, essa é a jornada a ser feita. Comecemos, então, pelos naturais. São aqueles corações, aquelas consciências que ainda estariam pensando naquela outra gradação de arquétipos, mas na condição de indiferença. A mente deles, as buscas deles, ainda não saíram muito de um horizonte da matéria. A vida, para eles, se resume, basicamente, às demandas, às necessidades impostas pela vivência na matéria. São criaturas que ainda não cogitaram de questões transcendentes, dos porquês fundamentais da vida. Talvez já ouviram brevemente falar a respeito, mas o seu coração, a sua mente ainda não aderiu a uma reflexão mais profunda quanto a isso. Estão ainda absorvidos por demais na matéria, na materialidade, nas buscas materiais. Seriam esses os naturais. Naturais no sentido daqueles que ainda estão mais crus, digamos assim. Daqueles que ainda estão mais incipientes, ainda iniciando uma jornada de percepção, de anseio pelas coisas do Espírito. Seria essa a ideia aqui em torno dos naturais, dessas consciências que estão começando, digamos assim, a desabrochar. E, como diz aqui o apóstolo Paulo, quando eles ouvem falar das lições de Jesus, não conseguem entendê-las, porque lhes parecem loucura. Porque, imaginemos, para aquele que não considera um propósito maior na vida, para aquele cuja vida se resume ao que aqui e agora fazemos, sentimos, quando eu começo a falar para ele de sacrifício, quando eu começo a falar para ele de indulgência, de perdão, isso vai fazer sentido? Se a vida se resume à sensação, ao imediato, se ele sequer considera essa continuidade da vida para além, qual o sentido de me sacrificar para me fazer melhor? Se isso vai me privar dos prazeres com os quais eu estou acostumado agora, aqueles que, entre aspas, me satisfazem. Me privar disso, me disciplinar para isso, para aquilo outro, com que finalidade se eu não enxergo a finalidade? Percebe? É o que Paulo vai descrever em outro momento, também nessa epístola, capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. O que ele quer dizer com isso? Para os que perecem, para aqueles cuja vida se resume à matéria que está sempre a perecer, que tem sempre um fim, que tem sempre um horizonte limitado, o que Jesus expressou na cruz é loucura. Você falar de alguém que, tendo feito só o bem, tendo cultivado somente a virtude, é retribuído com ingratidão, com perseguição, com humilhação, com morte, e ainda assim perdoa, ainda assim não deixa de amar, ainda assim não deixa de amparar. A essa pessoa, a palavra da cruz, a proposta de vivência de Jesus é loucura. Quando essa criatura analisa a vida de um Chico, que tudo fez, submetendo-se a inúmeros sacrifícios, a profundas disciplinas, a imensas renúncias, para não receber retribuição nenhuma, materialmente falando, daquelas obras, de todo aquele trabalho, e ainda de acréscimo receber tantas perseguições, tantas dificuldades e lutas, aquilo soa como loucura. Porque a criatura não consegue encontrar, ou não consegue ainda sentir, perceber retribuições outras
que não aquelas dos sentidos, que não aquelas que ela possa tocar, que não aquelas que sejam materiais. Ela não consegue ainda divisar, sentir retribuições que sejam mais abstratas. Por exemplo, a do dever cumprido, da paz de consciência. São alegrias, são gozos que ela ainda desconhece. A alegria de servir, de sentir-se útil, sentir-se instrumento de Deus, do Cristo, ela ainda não consegue sentir esses gozos. Ela ainda não consegue entender os porquês, os propósitos, porque a mente e o coração dela não saíram dos horizontes estreitos da matéria. Então é isso que Paulo está dizendo, não conseguem entender as coisas do Espírito de Deus porque eles parecem loucura. A alma que está nesse estreito horizonte das demandas materiais não consegue livrar voos mais altos. Então, para ilustrar isso, recorremos aqui a uma mensagem de Emmanuel, intitulada Necessário Acordar, no livro Pão Nosso, capítulo 68, em que ele vai comentar, Emmanuel, aquele conhecido texto, aquela frase de Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, a criatura que está no sono da alma, que sequer reconhece a sua realidade de espírito imortal, ela ainda não consegue receber com clareza o esclarecimento de Cristo, antes do seu despertar. Por isso, Paulo, afirmativamente, imperiosamente, diz, desperta tu que dormes. Eleva o seu olhar para horizontes um pouco mais altos do que esses tão estreitos. E aí o Emmanuel, falando-nos dessa necessidade de acordar, e quando não o fazemos por nós, a vida vai tendo meios de o fazer, de nos tirar desse sono da alma, desse atordoamento da matéria. Ele diz assim, grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades no texto ou nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Então, essa dificuldade, ela já começa a manifestar-se na própria leitura e entendimento das lições de Jesus, que dirá na aplicação ante as circunstâncias da vida. A criatura lê e ela não consegue absorver a essência do texto. Geralmente ela se distrai pela forma, ela desiste de aprofundar-se porque a forma é complicada, desafiadora, ela prende-se nas aparentes contradições, mas um disse isso, outro evangelista disse aquilo, ela fica presa nisso, está diante de um imenso tesouro, preocupada com um arranhãozinho que está aqui ou ali, alguma coisinha da forma perecível. É o que os olhos dela conseguem ver. Superficialidade em si, superficialidade no texto, no entendimento. E aí, muitas vezes, como diz Emmanuel em uma outra mensagem, a criatura abandona o serviço divino de compreensão do Evangelho na antecâmara, sem chegar no cofre, digamos assim, e volta-se para o mundo dizendo, não tem nada de especial aqui. Ela entrou, deu o primeiro passo, entrou na antessala, viu que tinha uma dificuldade ali para chegar mais além, nos outros cômodos, ela volta e fala, não tem nada ali diante. Porque ela não entendeu que estudo do Evangelho é trabalho, diz Emmanuel, e da mais alta envergadura. Para compreender o Cristo já tem um trabalho, para aplicar é outro. Então, se eu não estou disposto nem ao trabalho de juntar um texto ali, de fazer o estudo, de perseverar no entendimento, como é que eu vou ter disciplina depois para a aplicação? Essa disciplina inicial do estudo, ela é preparatória. Mas quantas criaturas não desistem na forma? Não, é muito difícil de entender isso aqui. Não, dá um trabalho. É porque não vê o trabalho depois de aplicar. Entender, gente, é o primeiro passo. Por isso o esforço desses grupos de estudo, NEPs e afins, estudos do Evangelho, qualquer que seja o nome, isso é o de menos, mas é o primeiro esforço, a primeira disciplina de rasgarmos os véus, de usarmos as chaves que o Espiritismo nos dá para abrirmos o cofre. Depois que achamos lá o ouro lá dentro,
Aí tem todo o trabalho de realmente aplicar esse ouro para que essa luminosidade toda reflita-se em nossa vida. Mas se a gente não está disposto às disciplinas mais elementares na vida, que seja do estudo, da constância, da perseverança, como é que a gente vai ter disciplina para as reformas íntimas, profundas que temos a fazer? Então, é uma gradação. É o que Emmanuel está dizendo. A criatura que está nesse sono da alma, ante a primeira dificuldade, ela já desiste e volta a manter-se nesse estado de sono. E ela acha não existir nada de especial ali porque ela não avançou no processo. Esses amigos, entretanto, ele continua, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Ainda não reconheceram as faculdades tão amplas que trazem em si, que podem, são chamadas a se desenvolver, para que então tenham profundidade de visão, de entendimento. Permanecem dormindo. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos, santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Então, passa a mensagem do Evangelho, passa o convite do alto, talvez ele gere uma breve, uma momentânea emoção, alguma coisinha, mas logo o coração volta àquele estado de sono. Tão absorvido está ele pela materialidade. Tão superficial é ainda o mergulho em si mesmo. Não tem lastro para dar continuidade. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Então, só quando ela começa a fazer as grandes questões, quando ela começa a sair do horizonte estreito da matéria e começa a perguntar, mas o que eu estou buscando mesmo? Qual a finalidade da vida? O que nos espera? O porquê dessas coisas? Quando isso começa a brotar nela, um senso, um recenseamento de valores e de metas, é então que surge a brecha inicial para a mensagem do Cristo adentrar. Não por acaso, nos diz Humberto de Campos, Jesus nasceu numa época de recenseamento, porque é assim também dentro de nós. Só quando a criatura começa a fazer um recenseamento de valores, de buscas, é que então o Cristo encontra margem e brecha para iniciar o trabalho dentro de nós. Só quando Saulo começou a indagar-se do porquê da ausência de paz, do porquê da paz daqueles cristãos, é que Jesus conseguiu a margem, a brecha, para então lhe aparecer e ali iniciar um trabalho mais íntimo, mais profundo, com as renovações necessárias. Então, é o que Emmanuel traz aqui. Só quando a criatura começa a emergir do automatismo, do instinto, do fazer para atender a necessidade fisiológica, para buscar o prazer sensorial, quando ela começa a emergir disso, a sua razão projeta-se a visões e horizontes mais amplos, aí começa-se o trabalho. Aí ela está deixando a condição do natural, daquele ainda cru, daquele que ainda está muito imaturo, incipiente, ela começa a preparar-se para, pelo menos, reconhecer as necessidades de mudança. As mudanças em si, aí é outra jornada. Aí já é o próximo passo, porque o natural ele vai tangenciar-se aqui, ele vai conectar-se com o carnal. Que a gente vai ver é aquele coração que já está mais informado quanto às suas necessidades, quanto aos porquês da vida, aos propósitos da existência, mas ainda oscila na mudança. Ainda são muito tenazes os velhos hábitos, o apego à materialidade, às paixões que decorrem disso, que é esse conceito de carnal que Paulo vai trazer. Mas voltando aqui, para concluir a mensagem, faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Então, só quando a criatura começa a sair da imersão, emergindo, né, da animalidade, do impulso, do instinto, do olho por olho, dente por dente, da resposta irreflexiva a tudo, quando ele começa a ter mais consciência em suas ações, é que ele inicia, de fato, um processo de amadurecimento com Cristo.
E aí ele vai deixando de ser arrastado pela vida e passa, como diz aqui Emmanuel, a senhorear o próprio destino. Porque esse é um outro conceito que Paulo vai trabalhar também nessa carta. Veja quanta coisa Paulo trabalha nessa carta. Agora, lá no capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, ele vai trabalhar um conceito muito interessante, usando também dois arquétipos diferentes agora. Ele fala de um tal de primeiro Adão e do último Adão. E ele diz assim, o primeiro Adão é alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. O que ele quer dizer com isso? O Adão que a gente vê lá no Gênesis, mais do que uma personalidade histórica, nós sabemos, é um símbolo. Um símbolo que tem várias perspectivas, mas uma delas, Adão, no hebraico, Adamá, significa barro, argila. Adão, portanto, é a representação da criatura muito materializada. Apegada ao barro do mundo, à matéria. Adão é a nossa condição. Daqueles que, tendo a orientação divina, ainda preferimos dar vazão ao nosso desejo. Adão, no jardim, diz, ele não diz isso, mas a ação dele fala isso. Deus deu as orientações, ele não cumpre as orientações, é como se ele dissesse, Senhor, que não seja feita a tua, mas a minha vontade. Esse é o primeiro Adão. Aí, não por acaso, depois Jesus, num jardim, ante a crucificação, ele diz assim, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem que é o último Adão? O Cristo. O primeiro Adão é o ser humano em processo de construção. O último Adão é o ser humano acabado. É o modelo. É a obra concluída. Se o primeiro diz, Senhor, que não seja feita a tua, mas a minha, o último, no mesmo jardim, né, no símbolo do jardim, que é o símbolo da consciência, onde está a presença divina, ele diz, Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, o que ele quer trabalhar com isso? O primeiro Adão e o último Adão. Os extremos da jornada evolutiva. Nós onde estamos, nós onde chegaremos, o Cristo. E o que ele quer dizer com o primeiro Adão é alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Alma vivente nos traz uma ideia de passividade, é uma alma que vai vivendo. É uma alma que vai sendo levada pela vida. É uma alma que sopram os ventos para lá, ela vai para lá. Sopram as circunstâncias para cá, ela vai para cá. É uma alma que não tem autonomia ante as circunstâncias. Ela é muito mais levada, moldada pelas circunstâncias do que as governa, do que as domina. Alma vivente. Agora, segundo caso, espírito vivificante. Traz-nos uma ideia de proatividade, de autonomia. Sejam quais forem os ventos, as circunstâncias, o Espírito é quem governa. O Espírito é quem maneja as circunstâncias conforme os seus propósitos. Como numa embarcação. Aquele que é o marujo, consciente e lúcido, seja qual for o vento, ele ajusta a vela, mexe no leme. E ele consegue, então, aproveitar o vento, independentemente da direção em que ele se apresente. O outro não. Como ele ainda não tomou o leme da vontade em suas mãos, sopra o vento para cá, o barco vai para cá. Sopra o vento para lá, o barco vai para lá. Então, ele não consegue ter rumo, roteiro. Ele vai sendo arrastado como uma folha ao vento. Agora, o espírito vivificante, não. É consciência, é lucidez, é senhorear o próprio destino. É o que o Cristo, ou o Evangelho, vai fazendo conosco. Tirando-nos da condição de primeiro Adão, de almas simplesmente viventes, para a condição de espíritos vivificantes, que produzem vida, que criam vida pela consciência com que agem, que irradiam abundância de vida pela virtude que constroem e com a qual agem. Essa é a grande diferença. E é o que Emmanuel está dizendo. Na medida em que vamos erguendo da animalidade, primeiro Adão, vamos aprendendo a senhorear o destino, o último Adão. E ele conclui que grandes massas de indivíduos assim vão sendo conduzidas nas circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Vão sendo conduzidas, levadas pela vida como sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, fala-se em fé e espiritualidade, então eles começam a balbuciar esses primeiros conceitos, mas sem entendê-los de fato.
como se respirasse numa estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, vão rolando, vão sendo arrastadas, enceguecidas, dormentes, semi-mortas, no sentido espiritual, claro, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, esses seriam os naturais, aqueles para os quais ainda nem faz muito sentido o que o Cristo traz, mas a vida vai tendo seus meios, em geral a dor, para que, enfim, eles comecem a descobrir essas faculdades mais amplas a serem desenvolvidas e comecem a raciocinar em outros termos, a ansiar por algo que vão percebendo a matéria não lhes poderá dar. Porque mais cedo ou mais tarde o espírito começa a perceber que a matéria não é capaz de lhe saciar. Que quem bebe dessa água terá sempre sede novamente, mas que somente aquele que beber da água que ele nos deu não mais terá sede. Essa é a primeira condição. Que, como falamos, conecta-se, tem um limiar de transição com a segunda condição, que são aqui os carnais. Os carnais, como Paulo falou, são aqueles que já estão nutrindo-se da mensagem do Mestre, mas ainda no leite. Os rudimentos. Já conseguem vislumbrar horizontes mais amplos, já sabem melhor das suas necessidades, imperfeições, mas ainda apegam-se muito ao que eram. Ainda lhes falta a disposição, o comprometimento de mudanças mais profundas, mais verdadeiras. Embora religiosos, embora espiritualistas, digamos, ainda vivem basicamente, digamos assim, mais como materialistas do que propriamente como conhecedores da imortalidade. Esses seriam os carnais. E, olha o interessante, o próprio Kardec vai trabalhar esses mesmos conceitos. Carnais, e aí, ao invés de espirituais, ele vai chamar de morais. Homens carnais, homens morais. No Livro dos Espíritos, na questão de 1941, no comentário que ele faz à questão, uma questão sobre o temor da morte, Kardec vai dizer, existem os homens materiais, os seres humanos materiais, os seres humanos morais. Então, ele vai utilizar-se do mesmo conceito paulino para estabelecer essas gradações, que, de certo modo, é o que ele vai fazer também quando ele vai graduar os espíritas, a experiência de cada espírita com o espiritismo. Lá no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3, quando ele está tratando do método, ele traz lá os tipos de espíritas. O primeiro ele chama de espíritas fenomênicos, para os quais o espiritismo se resume aos fenômenos. Não conseguem extrair nada demais daquilo, um aspecto filosófico, uma visão mais ampla da vida, não. Para eles é mais a curiosidade. Seriam os naturais, digamos assim. Qual é o segundo tipo de espírita? Descreverá Kardec. Os espíritas imperfeitos, assim ele nomeia, são aqueles que já conseguem visualizar a parte filosófica da doutrina. Ou, no caso aqui do Evangelho, já conseguem visualizar o alcance do que Jesus fala, mas que ainda não aplicam a si. Geralmente exigem dos outros essa aplicação, mas em si ela ainda é frágil, ela ainda é incipiente, porque muito tenazes ainda os laços materiais, o apego aos velhos hábitos. Tentam fazer aquilo que Jesus mencionou, colocar vinho novo em odres velhos, ou remendo de pano novo em veste velha. E não adianta. Tenta ser espiritismo na uma hora do centro. Tenta ser espírita, melhor dizendo, na uma hora do centro, no dia do trabalho, da existência, mas no âmbito do lar, na rua, na vivência como um todo, o espiritismo ainda está distante, desconectado. Ou seja, nessa vida, prepondera ainda mais a matéria do que propriamente a realidade do espírito. Embora, sabendo dela, eu vivo ainda mais como quem é corpo, que perece. Por isso, ao definir os carnais, nessa questão que mencionamos, 941, Kardec diz assim: o homem carnal é aquele em que a vida material prepondera ainda sobre a vida espiritual. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Na terra, ele tem penas e gozos materiais. Então, o carnal, na visão de Kardec, é aquele para o qual
os principais gozos que ele almeja são ainda materiais, porque ele não consegue ainda sentir o quão mais grandiosos são os gozos espirituais, por exemplo, da paz de consciência, do sentir-se útil, das amizades, de ser um instrumento do Cristo. São gozos que, para a sensibilidade dele, ainda estão mais distantes. Então, ele, embora conhecedor da mensagem, ainda se apega muito aos prazeres que lhe tocam a sensibilidade material. Então, para ele, os gozos ainda são majoritariamente materiais, como também serão as penas. Porque nesse apego à materialidade, ele vai convivendo com a principal consequência disso, que é o quê? Impermanência. O gozo material, ele vem, gera euforia e passa. E depois que ele passa, ele deixa um rastro de mais necessidade, de mais sede. Então, ao mesmo tempo que ele é um gozo, ele já traz consigo a pena, porque é um gozo que passa tão rápido, e já deixa depois o rastro da necessidade. E a criatura vive, então, numa espiral em que gozos são penas, em que penas geram a demanda de gozos materiais, e assim ele vai. De anestesia em anestesia dos sentidos, desconhecendo ainda os gozos mais perenes da alma. Por isso Kardec diz, penas e gozos materiais. Porque é o horizonte do sentimento dele ainda. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, acrescenta Kardec, vive numa ansiedade e numa tortura perpétuas. Porque a criatura que vive só nesse horizonte do que ela pode tocar, ela vive sempre na ansiedade, no temor de perder, de passar. A criatura que valoriza a beleza do corpo, as posses efêmeras apenas, o prazer sensorial, ela vive na constante angústia do dia em que ela não terá aquilo. No constante medo de perder aquilo. Porque, em verdade, projeta a sua felicidade, a sua estabilidade em algo que não está sob o seu controle real, mas sob o controle do tempo, da vida, das circunstâncias. Então, ela sente a todo momento que a felicidade lhe escapa por entre as mãos. Escorre a alegria, a euforia, porque amparada nisso. Me lembra até daquela cena muito bonita, que está no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que foi lançado em 2018, um filme maravilhoso, um recorte ali da vida de Paulo, impressionante. E tem uma cena, já mais para o final, em que ele está conversando, Paulo, com um centurião, e o centurião manifesta ali alguma curiosidade sobre o cristianismo, e aí ele usa uma metáfora muito interessante, ele diz, desde que nasce, o homem no mundo é qual aquele indivíduo que estivesse em pleno mar, num barco ali, num navio, fosse ao mar, pegasse um punhado de água em suas mãos, e então sente aquela água escorrer pelas suas mãos. Desde que nasce, assim vive a criatura no mundo. Vendo a vida escoar, o tempo escoar, aquilo que era a fonte da sua felicidade está sempre escapando-lhe por entre os dedos. Então, a criatura que para isso vive, para esse punhado de água tão estreita e limitada que é a matéria, a vida na matéria, a felicidade está sempre lhe escapando pelas mãos. Por isso essa angústia, por isso essa dificuldade da impermanência, que no budismo, por exemplo, é a causa primordial do sofrimento. A impermanência, o apego ao que é impermanente. No entanto, o cristão, ao invés de viver para aquele punhado de água nas mãos, que está sempre a escorrer, ele vive para a imensidão do oceano, que ele pode vislumbrar. Então, é uma mudança de paradigma. Ele vive não pelo que é finito, transitório. Ele vive, ele tem fome, ele tem sede daquilo que é, como ele próprio, indestrutível, infinito, inesgotável. Como define-nos muito bem Guimarães Rosa, numa reflexão sua a um amigo, ele disse, penso que chega sempre um momento na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Enquanto a gente vive para aquilo que está sob o domínio do tempo, estaremos sujeitos àquilo que é do tempo. Impermanência, efemeridade, transitoriedade,
Assim como são as coisas que tomamos como fonte de felicidade, assim será a nossa felicidade, efêmera como aquilo que buscamos. No entanto, quando entendemos que, no fundo, ansiamos por eternidade, assim será também a nossa felicidade eterna como aquilo que buscamos, o amor, a amizade, o bem. O carnal, no entanto, ainda não consegue divisar isso. Vive para o tempo, enquanto o espiritual ou o moral vive para a eternidade. E assim será a felicidade. Se vivemos para o tempo, sujeito ao tempo. Se vivemos para a eternidade, eterna, como a própria eternidade. Essa é a ideia. Então, diz Kardec, a sua alma vive em constante angústia, em constante ansiedade, porque está sujeita a esses movimentos de transformação. Estabelece a sua estabilidade espiritual em bases muito frágeis, na areia movediça do mundo, sujeita às tempestades e às mudanças sempre presentes. E ele ainda conclui nessa definição sobre o homem carnal, né, Kardec? O homem carnal é aquele que, por duvidar do futuro e por temer deixar no mundo todas as suas esperanças e as suas afeições, ele teme a morte. A sua relação com a morte é ainda muito complicada, porque ela seria esse carrasco que ele toma aquilo tudo que valorizava. Esse seria o horizonte do ser que, informado com relação às coisas espirituais, ainda não se desconectou-se muito da velha vida, atrelada muito à materialidade. É o que Kardec define como sendo o espírito imperfeito. Conhecedor desses elementos, mas ainda muito arraigado ao que vivia, aos hábitos que possuía, e por isso colhe essa consequência dessa instabilidade sempre ali acompanhar os passos. Por outro lado, na definição de Kardec, quem é o homem moral? Que seria aqui na comparação de Paulo, o espiritual, ou o espírita verdadeiro, na categorização de Kardec. Diz ele, o homem moral é aquele que se colocou acima das necessidades factícias das paixões. Acima das necessidades factícias. Por quê? As paixões, o apego à materialidade, fazem-nos crer que temos muito mais demandas ou necessidades do que de fato temos. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 926, se a sociedade, em multiplicando necessidades, não multiplica também fonte de aflições. E os espíritos dizem, sim. Vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que criais. Mais feliz será aquele que menos necessidades tem. Porque o que vive em espírito percebe que as necessidades básicas, essenciais, são poucas. É o amor, é o bem, sempre algo que está ao alcance de nós fazer, e não sujeito às circunstâncias da vida. Enquanto a minha felicidade está majoritariamente apoiada no que está sujeito à circunstancialidade, eu estarei sempre insatisfeito, sempre me faltará, porque eu estou multiplicando necessidades factícias, ou seja, ilusórias, que não são reais. É a grande diferença do que Jesus orientou à samaritana e a todos nós. Quem beber dessa água terá sede novamente. Porque eu sempre vou estar buscando o poço onde conseguir essa água. É o poço do prazer, é o poço do poder, é o poço do título, é o poço da influência, é o poço do prestígio, dos aplausos, da compreensão. Agora, quem beber da água que eu lhe der, não mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele numa fonte a jorrar para a eternidade. O que Jesus está fazendo? Olha, o que te sacia não é o que você recebe de fora, é o que você oferta à vida. Não é a água que você vai buscar de um poço lá fora, é a água que, jorrando de você, é ofertada à vida. Pronto. A sociedade e a felicidade não estão mais sujeitas à postura do outro, ao acontecimento exterior. Elas dependem de nós, do montante de amor e de bem que conseguimos entregar à vida. Portanto, está agora em nossas mãos. Essa é a grande mudança que Jesus faz. Traz para nós a autonomia sobre a nossa felicidade. E é o que Kardec diz nessa definição do homem moral. Ele vai concluindo dizendo, ditoso pelo bem que faz, para ele não há decepções. E as contrariedades da vida passam por sobre a sua alma sem deixarem penosas impressões.
porque ele é ditoso pelo bem que faz. Um dia, conversando com Simão Pedro, Jesus dirá para ele: Pedro, a base do amor é a renúncia. Pedro pergunta: Senhor, mas se aqueles que amamos, aqueles que ajudamos, nos responderem com ingratidão? Não lhe poderão tomar, Pedro, a alegria de um dia ter lhes dado algo. Essa é sua para todo sempre. É dessa que você precisa aprender a se nutrir. Não do retorno, não da gratidão, mas do amor que um dia você deu. Da alegria de um dia ter amparado, de um dia ter sido instrumento do alto. Quem aprender a se nutrir disso, não mais terá fome, sede do Espírito. Porque agora é a fonte a jorrar dele próprio. Ditoso pelo bem que faz, desconhece a infelicidade das decepções. Porque não há essa expectativa de retorno. A própria nutrição é o amor que se dá. E ainda acrescenta Kardec sobre os homens morais, os seres humanos morais: a moderação de seus desejos lhes dá uma calma e serenidade constantes. Porque aprenderam a fazer uma coisa que é essencial na evolução de todo espírito, e sem a qual jamais seremos verdadeiramente felizes ou livres, que é a capacidade de dizer não para nós mesmos. Não para nós mesmos. Moderar os desejos, discipliná-los. Não é livre, não é feliz aquele que atende tudo o que deseja. É escravo. Livre será aquele que faz o que convém, o que a consciência lhe determina. Muitas vezes dizendo não ante os arrastamentos da vida, dos desejos ou das paixões. Esse é livre. Como dizia Chico, a disciplina não são as grades da prisão, mas a chave. Então esse é um entendimento. Aquele que sabe moderar-se, governar-se, agindo conforme a consciência lhe diz, mais do que o desejo pede, esse é o espírito que vai caminhando para um momento de mais lucidez, de mais liberdade íntima, de mais felicidade. Porque terá a imensa alegria do triunfo sobre si. Não há vitória mais consoladora, mais feliz para o ser, né? Que lhe traga mais contentamento do que a felicidade de saber ou de reconhecer que triunfou sobre si mesmo num aspecto que outrora era para ele um desafio. Saber que soube ser fiel à consciência. Por isso Paulo cunha aquela frase tão conhecida, né, a respeito da consciência: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa é a frase de virada de chave entre a condição do carnal, do que está ainda informado, mas não transformado, do que está convencido, mas não convertido, para a condição daquele que, enfim, agora passa a incorporar a vivência do Cristo em sua própria existência, ganhando essa autonomia, ganhando essa liberdade. Então, essas são as características que Kardec vai descrevendo, e ele faz, inclusive, a gradação dos espíritas, desde dos que se atêm aos fenômenos como elemento de curiosidade, os naturais, que ainda não alcançam o aspecto mais profundo, a reflexão sobre a vida, passando por aqueles que já vislumbram essas questões, as suas necessidades, mas ainda não avançam na transformação, e chegando ao que ele chama de espíritas verdadeiros. Reconhece o verdadeiro espírito, ou o bom espírito, pelos esforços que empreende por domar as suas más inclinações, pelos esforços por vencer a si mesmo. E Emmanuel traz-nos mais uma contribuição para que entendamos melhor essas duas condições, carnais e morais, ou espirituais. Na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13, Paulo tem uma frase muito interessante. Ele diz: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. O que Paulo quer dizer com isso? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Entendamos por morte aqui mais do que a passagem do corpo, né, o decesso do corpo físico. Tudo que é feito distanciado da lei divina ou com foco único e exclusivamente na matéria
está fadado a perecer. Como diz Emmanuel, os nossos olhos materiais só podem contemplar o que está morto ou o que vai morrer. Então, se a minha vida se resume a projetos únicos e exclusivamente associados à matéria, sem nada eu projeto, planejo a minha vida visando o depois do túmulo, tudo que eu estou fazendo vai perecer. Se minhas únicas buscas foram o título, o cargo, a posição, o dinheiro, o prazer, tudo isso um dia perece. Se viver de segundo a carne, morrereis. Se a minha vida se resumir a isso, eu estou ainda, entre aspas, em morte espiritual, porque não descobri ainda o que é a vida. A vida, dirá Emmanuel, é a experiência digna da imortalidade. Então, o que eu faço hoje que visa a imortalidade? Quais os meus planos que vão para além do túmulo? Quais os meus projetos que não perecerão na morte? Quem vive segundo a carne, morrerá. Encontrará o fim de tudo que buscou e depois vai ter que se reconstruir novamente. Despertar de novo para a vida. Agora, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, isto é, se pela consciência espiritual eu começo a viver disciplinando-me, colocando as coisas da matéria a serviço das coisas do Espírito, então vivereis. O Espírito que bem viveu no mundo, no sentido de viveu com consciência, buscando as coisas do Espírito, a morte para ele é o quê? Expansão. Ele chega no mundo espiritual, expande-se a sua sensibilidade, a sua percepção, as belezas que ele vê, tudo é mais vida, é vida mais abundante. Quem viveu só para a matéria, chega no mundo espiritual e encontra o quê? Obscuridade, incompreensão, dúvida, medo, porque não entende as coisas do Espírito. Quem viveu para o Espírito encontra vida abundante, né? Aí a gente entende o caso, por exemplo, de um Kaiba Schutel, quem desencarnando, poucas horas depois, já traz uma mensagem a ser escrita na lápide do seu túmulo. Escreve lá para mim. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Então, para um espírito como esse, a passagem é vida. A morte nada tem de aterrador, é liberdade. Paulo tem uma frase que ela precisa ser entendida nesse contexto, para ela não ser mal compreendida. Mas ele diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ela precisa ser entendida nesse contexto, para que não entendamos a morte como caminho de fuga das nossas questões, das nossas dificuldades. Para mim, o viver é Cristo. E para quem o viver foi de fato Cristo, o morrer é lucro, porque é expansão. Então, se viver de segundo a carne, morrereis. O espírito que viveu segundo a carne encontra depois limitação, sofrimento, remorso, culpa, sensação do tempo perdido. Quem viveu segundo o espírito é expansão de vida, liberdade. Então, o Emmanuel vai comentar esse versículo de Paulo em duas mensagens. Primeiro, a parte inicial, quem viveu segundo a carne, e depois, aqueles que vivem em espírito, os carnais e os espirituais. E ele diz assim, primeira mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 78, os que viveram segundo a carne, né? O título é Segundo a Carne. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Então, nós conhecemos o porquê das aflições. Nós sabemos o porquê das lutas, entendemos a justiça divina. No entanto, na vivência prática, parece que não. Quando vem mesmo a aflição e a luta, parece que esse entendimento ele se afasta, parece que aquilo é vazio de propósito. Porque, embora informados, ainda muito carnais. Então, para ele, os acontecimentos são vazios, ele não consegue viver, de fato, os porquês. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Então, ela não consegue, do seio das aflições e das provações, extrair engrandecimento, maturação, sabedoria.
ela se detém na capa da experiência. Não consegue alcançar o fundo. Não consegue alcançar o verso da página. Ela sofre mal sofrendo, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela ainda não consegue alcançar o bem sofrer, ou entender, e mais do que isso, sentir o bem-aventurados os aflitos, porque ela se revolta ante a aflição, porque ela não consegue entender, que seja no plano da intuição, o porquê da aflição, porque ela não consegue agradecer pela experiência transformadora da aflição. Então, a vida se torna uma comédia infeliz, uma sucessão de eventos dolorosos, em que a gente vai caminhando de uma pena a outra, de uma dor a outra, de uma decepção a outra, mesmo informados das realidades espirituais. Nos tornamos aqueles que, nas fileiras do Evangelho, da Boa Nova e do Consolador, estamos desconsolados e tristes. Somos adeptos da Boa Nova e do Consolador, desconsolados e tristes. Que difusão será da Boa Nova e do Consolador, se não conseguiremos transmitir, ante as lutas que vivemos, a expressão de que estamos consolados, de que estamos confiantes, de que estamos, embora vivendo a dor, embora talvez com os olhos em lágrimas, mas felizes na possibilidade de crescermos com o Mestre. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não só o trabalho profissional, mas os trabalhos a que a vida nos convida. Às vezes, o grande trabalho da nossa existência será no âmbito do lar. Às vezes, o grande trabalho da nossa existência será uma tarefa que fomos chamados na atividade espírita, ou num contexto de sociedade, em determinado agrupamento. Mas o trabalho não é visto como recurso de transformação para mim. É visto mais como uma obrigação pesada, um fardo. Mas não há ainda o contentamento da oportunidade que nos foi dada. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Então, não descobriu ele ainda um amor mais puro, mais depurado. Em geral, as suas relações, os laços de amor, gravitam muito mais em torno das paixões incandescentes, dos sentidos, do prazer e da sexualidade desregrada, porque não descobriu ela uma saciedade ainda mais do espírito, um anseio, uma fome mais do espírito, que as satisfações dos desejos não poderão saciar. A dor benfeitora e conservadora do mundo é intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere. Então ele vê a disciplina como cárcere, não a chave. E o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Podem parecer muito chocantes essas considerações de Emmanuel, né? Talvez julguemos que elas estejam distantes da nossa condição de espíritas, mas se analisarmos bem, embora espíritas, muitas vezes a nossa postura se assemelha mais a isso do que efetivamente ao oposto disso. Aí que está a grande chave, e aí está o grande convite que Paulo, que Emmanuel, que Kardec nos fazem para a nossa autoanálise, com sinceridade, para que a nossa vida espírita ou a nossa vida cristã não seja em si uma grande expressão de incoerência entre o que já alcançamos no plano do conhecimento e o que já conseguimos materializar em nossa vida pessoal. Porque Emmanuel vai nos falar sobre essa diferença entre o saber e o fazer e a quantas dores nos submetemos por essa distância que vamos mantendo. Ele diz assim: muitas vezes criamos problemas e dificuldades no mundo pela condição de fazermos, de queremos fazer sem saber, pela precipitação de queremos fazer sem saber. Mas criamos dores e complicações ainda muito maiores pelo atraso, digamos assim, né? Pelo relapso de saber e não fazer. Estamos convencidos, dirá ele em outra mensagem, mas ainda não convertidos. Porque não nos enganemos, o convencimento talvez
em relação ao Cristo, o Evangelho já vem nos acompanhando há séculos. Estamos plenamente convencidos de que Ele é o Mestre, de que Ele é a luz do mundo, de que Ele é o amigo de todos os momentos. Mas daí estarmos convertidos, existe um passo fundamental. Para termos ideia, o próprio Simão Pedro, depois de 3 anos de convivência direta com Jesus, dia a dia, na sua casa muitas vezes, dormindo ao lado do Mestre, na última reunião da última ceia, Jesus volta-se para Simão e diz assim: Simão, e tu quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. Você imagina? 3 anos ali trabalhando, dia a dia, ouvindo todo dia as lições, e no final, assim, finalmente, Jesus fala: quando você se converter, você volta e confirma, isto é, fortalece os seus irmãos, que ainda não estão convertidos também. Para a gente ver a profundidade do que é a conversão. É uma nova versão mesmo, é vida integralmente renovada. Não dá para ser espírita só numa dimensão da nossa vida. Não dá para pôr remendo, ou a túnica é a túnica inteira que mudamos, ou ainda não há mudança efetiva. Por isso a túnica de Jesus do Evangelho, simbolicamente, era uma túnica sem costura, como a dizer que é uma peça só. Enquanto a nossa vida não estiver sendo, tanto quanto possível, uma peça só, no trabalho, no centro espírita ou no lar, no falar, no agir, no sentir e no pensar, ainda temos movimentos a fazer. Então, são reflexões fortes de Emmanuel aqui, mas que muitas vezes, em maior ou menor grau, ainda se aproximam da nossa vivência espírita cristã de hoje. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Quando ajuda, exige o resto da vida do indivíduo que aquela gratidão esteja ali presente. Ele vai cobrar essa gratidão. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Lembremos lá dos tormentos voluntários do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos ainda não cultivamos nós mesmos os nossos tormentos, cultivados com tanto esmero por nós? Por quê? Carnais. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão o sepulcro, sombra, impossibilidade dentro da noite cruel? Por isso, me recordo aqui de uma mensagem que está no livro Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos, capítulo 7, Consciência Espírita, em que o indivíduo procura o Chico e recebe uma resposta do Humberto de Campos. Ele procura o Chico dizendo: Chico, não estou entendendo, porque parece que a maioria dos companheiros espíritas que se foram, voltam do lado de lá falando de complexos de culpa, de sensação do tempo perdido, de aflições. O que é isso? Um que fez muito aqui, era conhecido pelo trabalho, chega do lado de lá falando que não fez tanto quanto deveria. Outro que aqui, que era muito conhecido, foi um tarefeiro e tal, chega falando de lá, de complexos de culpa. O que é isso? E aí, Humberto de Campos, não vou trazer aqui, vou deixar a dúvida aí para vocês irem lá buscar a mensagem. Ele vai trazer os bastidores que levaram Kardec a fazer a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para assegurar a nossa posição na vida futura, agradar a Deus, basta não fazer o mal. E os Espíritos responderão: o bem no limite de vossas forças. E aí explicam o porquê Kardec faz aquela pergunta. Explicando o porquê temos visto, às vezes, tantos companheiros espíritas chegando do lado de lá em condições dolorosas. O início do livro Os Mensageiros, temos vários casos nesse sentido. Eurípides Barçanufo, no Hospital Esperança, por ele fundado no mundo espiritual, tem se dedicado, em muitos casos, a acolher irmãos espíritas como nós, que, portadores de tamanhos horizontes de conhecimento, naturalmente acompanhados de imensas responsabilidades, não conseguiram criar o mínimo de coerência, porque não se nos pede, amigos, perfeição, mudança repentina, improvisada, miraculosa, pede-se-nos apenas coerência. Esforço mínimo, máximo, melhor dizendo, de coerência
dia a dia. E aí, passamos então a outra condição. Aqui devemos almejar o alvo que nos cabe buscar. No capítulo 82 do livro Pão Nosso, Emmanuel comenta agora em espírito, a vida em espírito. E ele diz: quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Os pés ainda pisam um chão duro do mundo, mas a mente e o coração já se projetam nas infinitas belezas do além, do futuro, do porvir. A sua vida, portanto, conecta-se já à abundância do que nos espera. Paulo diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou aos que o amam. Essas almas que vivem em espírito já começam a acessar de antemão essas belezas do Criador. Como no caso de Inácio de Antioquia, o grande mártir cristão, que sendo levado a Roma para ser martirizado, lançado aos leões, ele que em suas cartas dizia, desejava ser o trigo de Deus na boca dos leões, a fim de se fazer pão, para a multidão. Ele chega em Roma, uma cidade muito bela, conhecida como a cidade eterna naquela época, as suas famosas 7 colinas, as belezas dos mármores, das esculturas, no período ali de Augusto, depois de Augusto, Roma viveu seus tempos áureos. E Inácio chega então na cidade, preso, acompanhado pelos guardas. Quando ele vê a cidade, ele se maravilha com a cidade, ele começa a sorrir. E aí o guarda para e pergunta para ele: mas por que sorris? Não sabes que em breve serás lançado aos leões? E ele então responde: eu sorrio porque se Deus permite tamanha beleza e grandeza àqueles que não o conhecem ou amam, imagino que não está reservado àqueles que o servem, àqueles que o amam. Então, quero mais é ser mesmo trigo de Deus na boca dos leões. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Valem-se do dia, qual aprendiz aplicado, que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Não por acaso, a primeira mensagem de Emmanuel na série comentando o Evangelho, capítulo 1 do livro Caminho, Verdade e Vida, diz respeito sobre o quê? O tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Versículo de Paulo que ele comenta. Como a dizer que uma das primeiras consciências do Espírito, quando realmente desperta para a vivência em Espírito, é o aproveitamento do tempo. Ele não vive mais para a matéria, para a transitoriedade do tempo. Vive para a eternidade, mas sabe que o tempo é a seara onde constrói para a eternidade. Por isso não o despreza. Valoriza-o tanto quanto possível. O quanto não virava de riqueza espiritual nas mãos de um Chico, de um Eurípides Barçanufo, 10, 15 minutos. Momentos que estavam sempre consagrados a esse cultivo da eternidade. Uma vez indagaram o Emmanuel, como sendo ele tão ocupado, conhecia tanto de Evangelho, podia fazer tantas coisas e ainda trazer-nos essas mensagens tão belas, e ele responde apenas: meu filho, eu aproveito a bênção dos minutos. A bênção dos minutos. Porque alguns minutos vividos realmente com Cristo isentam-nos, talvez, de séculos de dores e de ilusões amanhã. Curvas enormes em nossa trajetória espiritual. Aqueles que vivem em espírito quanto antes, para eles, as eternidades serão menos longas. Eu me lembro daquela questão que está no Livro dos Espíritos, em que Kardec fala se todos chegarão ao mesmo fim. E ele diz que sim. Os espíritos, dizem que sim, mas que aqueles que tomam os caminhos menos felizes, para eles as eternidades serão mais longas. A eternidade é uma coisa só, mas para aqueles que escolhem caminhos menos felizes, será mais longa, digamos assim. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Ao invés apenas de condenar a ignorância, de desprezar, encontra ali a ocasião de servir. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como quem vê correr nuvens. Como Kardec havia dito,
As contrariedades passam pela sua alma sem deixarem penosas impressões, porque ele está mais livre, não se deixa colher tanto pelas contrariedades ou vicissitudes do mundo. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio, ou à tirania, né? À imposição. Ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Escravizar-se a exigências de gratidão, de compreensão, não serve passando, serve seguindo. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Lança-se as sementes e segue-se a jornada, deixando ao tempo e a Deus o trabalho de fazer crescer. Usa o frutuário dos bens divinos onde quer que se encontre. Carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. A mochila, portanto, já vai com ele. A carga, o motivo, a causa de sua felicidade agora é inerente a si. Esteja onde estiver, está pronto para levá-la consigo. Como aconteceu no caso daquele filósofo famoso, Bias de Priene, quando a cidade, prestes a ser invadida, estava ali em polvorosa, todo mundo desesperado para juntar as coisas e sair em exílio, e ele tranquilamente na praça da cidade, aguardando, e as pessoas curiosas, indagando-se quanto àquela postura, perguntam: você não vai preparar as coisas? Você não vai juntar as suas coisas? Ele diz: tudo que tenho, tudo que de fato preciso, já trago comigo. Então, essa serenidade ali expressa como quem reconhece que está pronto aos chamados da vida. Disse que certa feita, um dos freis, um dos monges, indagou a Francisco, quando ele cuidava de seu jardim: se soubesses, pai, eles o chamavam de pai, que morres hoje ou amanhã, o que farias agora? Ele pensa por um pouco e diz: nada, seguiria aqui cuidando de meu jardim. É a prontidão da alma que vive em espírito, preparada para o chamado do Senhor, seja onde for, quando for, conforme for. Diz ela apenas: eis-me aqui, Senhor. É para voltar ao mundo espiritual? Eis-me aqui, Senhor. É para servir aqui ou acolá? É para mudar para aqui ou acolá? Eis-me aqui, Senhor. E conclui Emmanuel: bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva nada mais é que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Eis a jornada que nos está proposta, da condição de naturais, passando por carnais, a espirituais. Da indiferença, um dia ao apostolado. Do primeiro Adão, um dia ao último Adão. Ao Cristo vivo e expresso em nós. Felizes os que souberem perseverar. Felizes os que escolherem agora labutar para depois colher os frutos, ao invés de trocarem as glórias do Espírito e do além pelas glórias transitórias e saciedades efêmeras do mundo em que vivemos. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês nessa trajetória, que essa análise dia a dia seja feita sob a inspiração dos benfeitores de cada um. Que a luz do Cristo, projetando-se em vosso mundo interior, lhes possa ajudar a ver em qual ponto, em qual posição se encontram da marcha, para que, vislumbrando Cristo, possam sentir-se estimulados dia a dia a dar mais um passo além na jornada redentora. Que Jesus abençoe e inspire a cada um de vocês e avancemos, enfim, para essa integração com o Divino Mestre, para termos a grata alegria de um dia podermos dizer: já não sou mais eu quem vive, mas agora, enfim, é o Cristo que vive em mim. A todos, muita luz na jornada.